Hã? Já iniciamos no YouTube. Pronto, vou só pegar aqui o link do YouTube e vou colocar aqui. Momento. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha que vamos entrar ao vivo em 1 minuto. Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha que vamos entrar ao vivo em 1 minuto. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha que vamos entrar ao vivo em 1 minuto. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha que vamos entrar ao vivo em 1 minuto. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha que vamos entrar ao vivo em 1 minuto. Pessoal, boa noite, tudo bom? Já estamos iniciando aqui o nosso workshop, tá bom? Arrasta para cima, vai lá para o canal da Exap e acompanha. Só repetindo aí, Jafra. Não é porque eu estava postando aquele negócio. Em 1 minuto a gente... Já tem 20 pessoas aqui. Que já a gente começa aí. Aí, Campeiro já deu boa noite, o Carlos, boa noite a todos. Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube. Só repetindo aí, Jafra. Boa noite, Carlos. Boa noite, Laís Campelo. Boa noite, José Francisco dos Santos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos aí, estamos aguardando um pouquinho aí as pessoas que estão ainda ingressando aí na sala. Já a gente dá início, né, ao nosso workshop. Boa noite aí para todos que estão já ingressando. Eu sou Carlos Seabra, aí marcando presença. Obrigado, Seabra, aí pela presença ilustre. Seabra, Carol. Marcelo Eulálio também, nossa secretária aí de desenvolvimento de Teresina. Aureliano, boa noite. Márcio César Silva também, boa noite. Anderson também. Gilson Gil, boa noite. Diego Seabra também aí, Diego, seja bem-vindo. Carol, muita gente. A Isabel também está aí conosco. Thaís, Antônio Carlos da Costa e Silva. A gente está vendo aí que tem muitos advogados já experientes, né, que estão fazendo parte também, participando, muito bacana. E esse curso, esse workshop, ele tem esse objetivo mesmo da gente trocar ideias, né? Então, vamos dar início aí, Geoffrey, ou a gente aguarda mais um instante para... Vamos
vamos falar para quem já temos aqui 38 pessoas online. Pessoal, esse workshop foi iniciativa do Campelo Filho, da OAB e da ESAP, e que a gente vai tratar de temas alusivos à advocacia. O Dr. Campelo Filho é um advogado com mais de 20 anos de experiência, já é doutor de fato, porque, além de ser advogado, ele tem doutorado, é um advogado militante, vive da advocacia e arduamente aí trabalha no seu labor diário. É um advogado de sucesso, que eu sempre falo nas redes sociais que ter sucesso não é errado. Ter sucesso é um mérito daquelas pessoas que continuaram tentando e continuam fazendo. E a gente tem que buscar bons exemplos na advocacia. E o Dr. Campelo Filho, ele é um advogado que eu considero que ele é uma pessoa que a gente pode se espelhar. Até fiz uma postagem no meu Instagram que eu falei sobre a decisão de advocacia. Inclusive, foi o primeiro tópico do workshop, sugestão dele, que fala sobre o aspecto da decisão, da questão da advocacia, que você tem que ter uma decisão na sua vida. E eu não fugi à regra, sou de Teresina, fiz faculdade aqui e, quando me formei, e depois de algum tempo também advogando, cheguei ao momento da decisão. O que é que eu quero da minha vida? Passei quase um ano estudando para concurso, tive um prejuízo de tempo, posso dizer assim, mas hoje estou com a advocacia mais clara, estou tendo uma clareza, e aí a gente pensou nesse workshop para abrir a cabeça de vocês. Não só para quem está iniciando, mas para quem já tem um tempinho de advocacia, que afinal é sempre bom ouvir quem advoga. Não é mesmo, Campelinho? É isso aí, Joffre. Beleza. Boa noite mais uma vez para todos, né, que estão assistindo aí, participando desse workshop, todas as advogadas, todos os advogados. Esse nosso workshop a gente idealizou ele com esse objetivo, né, pensando no advogado. Então, a gente pensando na advogada, pensando nos nossos colegas de profissão, que muitas vezes as faculdades elas não tratam desses assuntos que nós vamos tratar aqui. Então, as faculdades elas se limitam muito a ensinar o direito, mas ensinar o direito não significa ensinar a advogar, a empreender na advocacia. E a advocacia, como qualquer outra profissão, ela exige também, pelo mercado hoje, pelo tempo que a gente está vivendo hoje, ela exige um diferencial, né? Que seja esse empreendedorismo, de fato, na advocacia. Como o Joffre já colocou, nós temos aí 25 anos de advocacia mesmo, aquela advocacia que a gente chama de pé de balcão, né? Que é de estar lá na labuta todo dia dentro do fórum, nos balcões dos fóruns, solicitando, né, nossas petições aos magistrados, aos serventuários da justiça, aos desembargadores, fazendo acompanhamento de processos. Então, enfim, né, as dificuldades inerentes ao exercício da advocacia só sabe quem de fato é advogado. E nós temos essa experiência que a gente gostaria de compartilhar com vocês, porque, como professor também da ESA, né, da Escola Superior da Advocacia aqui do Piauí, a gente já ministrou o curso de iniciação à advocacia e hoje a gente pensa que não adianta mais ser um curso de iniciação, é necessário realmente ser um empreendedor na advocacia, porque o mercado assim tem exigido. Eu queria, assim, aqui é um workshop, não é uma aula, eu queria pedir que todos fizessem anotações, né, os insights que nós vamos dizendo aqui na nossa conversa, porque aqui vai ser mais uma conversa, mas que você faça suas anotações, que você, os insights que vierem aí em sua mente, não deixe de anotar essas ideias, porque elas serão importantes. E nós vamos aqui, de uma forma muito aberta, muito franca, muito transparente, falar da advocacia, né, do que é ser advogado, de como se deve advogar e como a gente pode empreender hoje na advocacia. Então, nosso workshop ele não se encerra hoje, né? Ele vai a quarta-feira também, é hoje e quarta-feira, no mesmo horário, onde a gente vai trazer na quarta-feira outros temas relacionados, né, para finalizar esse workshop, relacionados inclusive
a cobrança de honorários advocatícios, como é que a gente faz, como mensurar os honorários para um cliente, como a gente pode tentar conversar com o cliente de forma que ele seja, de fato, que ele nos contrate, de fato, como advogado, como fazer o marketing jurídico também, que é muito importante, há uma disciplina toda do Conselho Federal da OAB, do nosso Código de Ética. Então, são muitas coisas importantes que a gente vai tentar, que a gente vai trabalhar aqui nesses 2 dias com todos vocês. E é importante que, ao final desse workshop, você seja capaz de empreender mesmo, né? De você tenha, com as ideias que você vai anotar, com aquilo que a gente vai dizer aqui, que você possa empreender na advocacia e, com esses elementos, você melhore a sua rede de advocacia, né? Onde você aumente os seus processos, ou os seus clientes, ou que você mesmo comece, né? Que é o mais importante, é começar. E é por isso que a gente inicia esse nosso curso, esse workshop. Nós convidamos o Dr. Geoffrey Saraiva também, porque a gente entende a gente vê nele um empreendedor também da advocacia, e já um empreendedor de sucesso, apesar de pouco tempo, assim, tem 11 anos, né, 10 anos, quase 10 anos aí de advocacia, né, mais ou menos, né, Geoffrey? Vou fazer 10 daqui a alguns Vai dias. fazer 10 anos, pronto. Então, mas já é uma pessoa que a gente vê ele empreendendo bastante dentro da advocacia, e por isso a gente contactou com ele para que ele pudesse compartilhar conosco essas ideias também e aquilo que ele viveu até esse momento chegar na advocacia. Então, eu vou fazer uma exposição e, posteriormente, eu passo a palavra ao Geoffrey, que fará também algumas colocações sobre o que nós falamos, e fica aberto aí. Quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aí através do chat, que a gente vai anotar e, à medida do possível, a gente vai buscar responder essas perguntas, ou hoje ou na próxima semana, de acordo com o nosso tempo, tá certo? Eu quero, depois, que vocês me digam o que vocês acharam, sugestões, ideias, porque nós podemos aprimorar esse curso, né, que nós apresentamos para a ESA, e eu já queria agradecer ao AB Piauí, né, que cedeu esse espaço, que abraçou essa ideia, que viu a importância da gente levar realmente esse tema para a advocacia, para a gente trabalhar com isso. Então, agradeço aí a ESA, o professor Alexandre, que abraçou essa ideia também, junto com a presidência da OAB. Então, ficamos muito felizes e satisfeitos pela cessão desse espaço concedido pela OAB para que a gente pudesse realizar esse workshop. E o Geoffrey já iniciou assim, a decisão pela advocacia, que era um dos primeiros temas que a gente gostaria de abordar. Por que isso? O que é a decisão pela advocacia? Porque quando nós nos formamos, a primeira dificuldade que nós encontramos é decidir se nós seremos de fato advogados ou não. Eu quero ser advogado ou não? Ou eu quero estudar para um concurso, ou quero fazer outra coisa, e ficamos nessa dúvida que é muito cruel. Por quê? Porque muitas vezes a família ou os amigos não acreditam que você possa ser um advogado, e quando você decide que vai ser advogado, tem gente que ainda diz assim, você não conseguiu passar no concurso, não? Ainda diz assim, né? Você não conseguiu passar no concurso, já lhe desmerecendo porque você optou pela advocacia, porque é como se a advocacia fosse uma segunda opção, quando eu penso que a advocacia, na verdade, é a primeira opção de quem se forma em direito, porque ele se formou em bacharel em direito, se formou para ser um advogado. Então, essa deveria ser a nossa primeira opção. E até porque eu acho que decisão pela advocacia é muito mais difícil do que decidir por estudar para um concurso público. Acho que eu sempre tive isso comigo, que estudar para um concurso, poderia parar tudo e ia começar a estudar, e um dia eu iria passar num concurso. Mas é isso que eu queria realmente para a minha vida? Então, com essas reflexões, eu comecei logo a estagiar, logo no início do meu curso de Direito, eu já comecei logo
estagiei com o professor Carlos Seabra, que está aqui, o doutor Seabra, que inclusive está nos assistindo aqui. Então, eu comecei a estagiar, fazia introdução a direito. Comecei a estagiar com o advogado doutor Carlos Seabra. Eu ia todos os dias ao escritório dele, de manhãzinha cedo, saía de casa a pé, caminhava aí uma caminhada até boa. Eu morava na Zona Sul, ele na Zona Norte, eu sei o escritório na Zona Norte, eu ia até lá, mas todos os dias eu ia com aquela decisão de que eu sempre iria ser um advogado no futuro. E quando eu me formei, eu decidi pela advocacia. Mas as pessoas chegavam para mim e diziam: você não vai fazer concurso? Você não quis concurso? E eu dizia: não, não quero, eu não quero. E aquilo até me incomodava, eu começava a ficar com vergonha, né? Será que é porque eu sou incompetente e não vou passar no concurso e eu tenho que ser advogado? Então, isso me afligiu. Eu penso que também muitos colegas aqui, em início de carreira, podem também ter essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, né? Então, é essencial que você decida pela advocacia. Eu quero ser advogado, eu sou um advogado e eu vou ser um advogado. Por que isso? Porque se você, que vai exercer a profissão, não acredita em você mesmo e não se diz advogado, quem é que vai acreditar? Então, você tem que ser a primeira pessoa a se convencer de que você é advogado, de que você quer ser advogado. Porque se você não se convencer, como é que você vai convencer o cliente, né, de que você é um advogado? Depois que você se convencer e disser assim: olha, eu vou ser advogado, eu vou exercer a advocacia, eu vou encarar a minha profissão, aí você tem que convencer, depois de você mesmo, você tem que convencer outro grupo importante, o grupo da família. Então, você tem que convencer a sua família de que você é advogado, de que você vai exercer a advocacia. E depois da família, os amigos. Por quê? Porque são as pessoas que estão mais próximas de você. Então, na sua família, são os primeiros clientes que você pode ter em potencial, são seus familiares. E depois, seus amigos. Seus familiares, sabendo que você é advogado, eles vão poder indicar você para alguém. Seus amigos vão poder indicar para vocês para alguém. Então, quando eu comecei advogando com indicações de amigos, né, que me indicavam para outros conhecidos deles. Alguém disse: pai, eu conheço um advogado? Tem meu amigo que se formou agora, que é advogado, está advogando, e pronto. E assim a gente vai criando a nossa rede de relacionamento. Naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha essas redes sociais, então era no boca a boca mesmo, né? Era no contato físico mesmo. E isso era importante. Então, se você vai numa festa de casamento, festa de 15 anos, um aniversário de alguém, então você tem que ir preparado, pensando que ali você pode ter clientes em potencial. Então, se você já decidiu que é um advogado, você tem que incorporar aquela sua posição de advogado, aquela sua decisão. E em todos os ambientes que você resolver frequentar, né, que você for, os ambientes sociais, você tem que levar consigo essa ideia do advogado. Se você vai no futebol, se você vai numa prática esportiva, numa academia, você tem que ir com aquela ideia sempre na sua profissão, que é a advocacia. Porque lá, numa conversa, pode surgir clientes, e eu já consegui vários clientes nos lugares menos que eu esperava, onde menos eu esperava, justamente porque eu conversando, as pessoas, eu dizendo que era advogado, dizendo que estava advogando, as pessoas começavam a relatar problemas. E quando elas começavam a relatar problemas, eu dizia logo: olha, eu estou advogando, esse problema aí eu sei como resolver, eu posso resolver isso daí. Vamos conversar a respeito, a gente pode tentar resolver o seu problema, deixa eu ver se eu consigo resolver. Então, eu começava a oferecer meus serviços. Eu sempre andava com os cartõezinhos de visita. Hoje estão em desuso, né, os cartõezinhos de visita, mas eu acho que não custa nada você fazer seu cartão hoje, ou andar com o cartão no celular, ou pedir o contato, passar seu contato, enfim, né? Mas o importante é que as pessoas também comecem a saber que você é advogado. Quando a sua família ela sabe que você é advogado,
todos os problemas que passarem a ter na família, eles vão começar a consultar, fazer consultas a vocês. É isso? Depois os amigos vão começar a fazer consultas. Aí, depois nós vamos falar da questão de honorários. Não é hoje o dia de falarmos de honorários, né? Isso aí são outra história. Porque quando envolve família, envolve amigo e honorários. Tem? Bom, isso é outra história que a gente vai tratar depois. O importante, você precisa ter clientes para começar, para se animar, para se estimular. E os clientes, primeiro, são aqueles que estão mais próximos de nós, né? Hoje, com as redes sociais, fica mais fácil até de você estar contactando essas pessoas, comunicando que é advogado, comunicando que está advogando, comunicando que pode, se a pessoa tiver algum problema, você pode ficar à disposição dela para tentar resolver o problema, certo? E no início da profissão também, você talvez não precise dizer qual é a área que você está atuando a princípio, porque você pode trabalhar em várias áreas, né? O advogado, ele pode, você se preparou na universidade para atuar em várias áreas. Tem umas que você tem mais afinidade do que outra, mas que às vezes você é encaminhado para uma área pelo próprio mercado, de repente começou a ter algum tipo de causa com uma área específica, ou você começou a gostar mais de um determinado tema, enfim, e você inicia naquela área. E depois você pode ir mudando. Também você pode migrar se você não deu certo, não gostou, mas é aquilo, olha, quem está começando tem que começar de alguma forma. Então, não pode começar a ser seletivo demais no início. Dizer, não, essa causa eu não quero, essa causa eu não quero. Aí você está começando a rejeitar os clientes em potencial, né? Porque, às vezes, e eu tenho clientes na advocacia que são clientes meus há mais de 20 anos. Então, e não são clientes só de um tipo de processo, um tipo de causa, mas eu comecei a advogar em um processo, depois apareceu outro, aí já veio um processo de um familiar desse cliente, e você vai assim construindo a sua rede de relacionamentos. Então, é muito importante a gente iniciar com essa ideia, né, de que somos advogados, de que estamos na advocacia e de que vou querer ser um advogado. É claro que existem os prós e os contras do início, eu já falei alguns elementos aqui, mas a partir do momento em que você decidiu, que você se convenceu, que você começar a convencer as pessoas de que você é de fato um advogado, aquilo já vai facilitando. E você passou a decidir de fato que você é um advogado, então a sua profissão é aquela. Bom, desse momento, você pode pensar, mas eu não tenho um escritório de advocacia. Como é que eu vou fazer sem ter um escritório de advocacia? Ora, hoje, principalmente, nós não precisamos de um escritório de advocacia, um escritório físico, especificamente. O escritório pode começar sendo na sua própria casa, na sua própria residência. Lá. O escritório hoje pode ser um celular, pode ser um computador, não é? E você pode começar advogando assim. É até interessante, Campelo Filho, doutor Campelo Filho, que antigamente a gente, no meu caso, quando eu não tinha escritório no começo, doutor, onde é seu escritório? Aí eu ficava, meu escritório, eu estou procurando um ponto para me organizar ainda. E não deixa de ser mentira, né? Só que não quer dizer que eu estava procurando ponto para colocar muito em breve. Estava procurando ponto para colocar daqui a um ano e meio. Só que hoje, com o argumento da pandemia, o advogado tem a opção de falar, ó, migrei meu trabalho para o digital por causa da pandemia. Então, você tem um argumento social muito forte que lhe protege já nesse ponto. Então, pessoal, imagine só o malabarismo que eu tinha que fazer para dizer que eu estava procurando um escritório. Então, tem o tempo e os costumes, né? Então, é isso. Exatamente, vai mudando. E você também pode, se quiser um espaço físico, hoje, a OAB, aqui em Teresina, tem escritórios dentro da própria OAB, onde você pode realizar atendimento. Nas subseções, eu não conheço todas, mas muitas delas têm um espaço que o advogado pode utilizar para atender um cliente. Às vezes, nos próprios fóruns trabalhistas, tem a sala do advogado, onde pode ser utilizada para atender uma pessoa, né, um cliente. Você pode ir direcionando para isso daí.
porque não pode ser desculpa de que não tem o escritório, porque é o seguinte, gente, na nossa mente vem muitos pensamentos negativos de quem está começando, e tudo é um obstáculo, tudo é um obstáculo. O obstáculo principal está aqui. Então, está a partir do momento em que você decidiu, por isso que eu acho muito importante essa decisão pela advocacia, a partir do momento que você decidiu, não pode haver mais nenhum obstáculo, certo? Não pode haver nenhum obstáculo. Você pode dizer, mas eu não tenho computador. Bom, poderá ser um obstáculo, eu não tenho condições de comprar um computador. Hoje, a própria OAB tem financiamento, tem uma parceria com o Escritório de Fomento do Governo do Estado, tá certo? Eu fui até pesquisar isso, estava aberto, então tem essa parceria da OAB com o Escritório de Fomento do Estado, onde financia capital de giro e financia compra de equipamentos para o advogado, pessoa física, para o escritório de advocacia também. Então, financiamentos com juro bem mais barato do que o dos bancos, financiamento com carência de 6 meses, até de 6 meses para começar a pagar a primeira parcela. Então, você pode pensar nisso daí. Também você pode firmar parcerias com colegas para dividir espaços, dividir custos. Então, você firmando parceria, dividindo custos, você pode selecionar os horários. Olha, segunda, terça e quinta, eu vou de tal hora no escritório. Então, você sua agenda com clientes se for naquele horário. O seu colega agenda outro horário e outra pessoa agenda outro horário. Você pode ter um escritório dividido com vários outros colegas, cada um atuando, dividindo um aluguel, se for o caso, dividindo uma secretária, se necessário for, né? E assim você vai dividindo os custos, tá certo? De um espaço físico. Se você puder, em sua casa, atender alguém, não há empecilho também algum de você fazer isso. E uma outra tática que eu sempre utilizei foi o seguinte: quando eu não tenho escritório, então eu vou até o cliente, na casa do cliente, no escritório do cliente, você diz para ele o seguinte: ó, onde é que nós podemos falar? Não, para você não ter trabalho de se deslocar, eu vou até seu escritório, eu vou até a sua empresa, eu vou até a sua casa, Eu eu utilizei posso muito ir, isso aí. Eu utilizei né? muito nisso. Então, Inclusive, são. lá em 2012, eu tinha um escritório, pessoal, lá no centro, lá no edifício Valença, ali perto do Karnak. Naquela época, o Fórum Civil era no centro, né? E eu atuo no Civil. E aí, o meu horário lá era de 8 da manhã às 10h30 da manhã, segunda a sexta. Depois, outros colegas ocuparem a sala. Mas, enfim, o fato é que as pessoas queriam, às vezes, falar comigo à tarde, e eu nunca podia. Doutor, você é muito ocupado, eu quero ir à tarde. Não, porque à tarde é o horário que eu tiro para fazer minhas diligências externas. Se você puder, eu posso ir. Então, é a forma que eu utilizei para organizar a minha situação financeira do momento. Porque muita gente pensa, eu preciso de um carro para advogar, eu preciso de um escritório, eu preciso... Não, a gente não vai aqui, pessoal, romantizar demais o início da advocacia. Você precisa ter o mínimo para trabalhar. O que é o mínimo? É um terno, uma roupa social, se for mulher, a roupa que ela queira, uma roupa formal, um computador, que o Campeiro Filho até falou as opções que o advogado tem para comprar, tem que ter um token, tem que ter um token com acesso à internet, e tem que ter algumas características internas, que são as principais características que eu vejo, Campeiro Filho, que tem faltado nos advogados ultimamente. Veja bem, lá em 2012 eu tinha uma sala por 2 horas e meia. Ali não era um cowork, era um cowork primitivo, assim, entre aspas, porque naquele momento nem existia isso. Eu não tinha carro, eu pegava o ônibus da Morada do Sol até lá, aquela região, Planalto Uruguai. E quando eu voltava de carona com outro advogado que também dividia outra sala. Então, tipo assim, na verdade a vida, pessoal, nunca é fácil, assim. Todo mundo tem seus problemas. E qual é a ideia aqui do workshop? A gente falar para vocês que existe uma saída, que a vida ela não é tão difícil quanto o contexto pinta. Você não precisa de muito para começar a advogar. E o nosso principal foco aqui é abrir os olhos de vocês para que vocês entendam que a advocacia, o principal ponto que trava a sua advocacia, não é um ponto material, não. É um ponto interno. E é esse o nosso objetivo, ensinar você, ainda que de forma rápida, são só 2 dias, esse workshop era para durar vários outros dias. Talvez ele dure, né? Sei que a gente vai aperrear o
Campelo Filho lá no Instagram dele, que é Campelo Filho ADV, o Instagram dele, o meu é Geoff Saraiva, para a gente fazer mais um, é mostrar, pessoal, para vocês que existe uma saída para a advocacia, entendeu? A gente não quer, a gente quer falar basicamente da nossa vida, o que aconteceu e que a gente conseguiu, ainda com os percalços da dificuldade, conseguimos advogar, e estamos aí hoje. Não somos advogados, advogados totalmente bem-sucedidos, mas a gente gosta muito do que faz, a gente entrega resultado, que é o que importa hoje em dia. E é isso, pessoal. Okay. Beleza, Joffre. Não, muito bom as colocações do Joffre, é isso mesmo que ele está falando aí. Então, gente, passada essa ansiedade inicial, e é isso mesmo, é superar os obstáculos, é você que está aqui, o problema é maior, eu penso também, então se você encarar, é entender que ninguém vai enricar da noite para o dia, não é assim que as coisas funcionam, é preciso muita dedicação, é preciso muito trabalho, é preciso estar dedicado constantemente à sua profissão. Gente, quem escolheu advogado, se você escolheu ser advogado, é a sua profissão, a sua vida profissional é aquilo ali, é o que você lutou a vida toda para chegar naquele momento e agora você vai passar a exercer uma atividade profissional remuneratória, remunerada. Então, você precisa, de fato, iniciar e encarar aquilo como uma realidade. Interessante, aqui no Brasil, a gente não pode fazer propaganda em outdoor, né? Mas uma vez eu vi uma propaganda, era nos Estados Unidos, acho que Miami, eu vi uma propaganda, vi pela internet mesmo. Então, era o advogado dizendo assim: se o seu advogado não tem tempo para lhe atender, eu tenho. Aí dá o telefone e diz, disponível 24 horas. Então, aqui nós não podemos fazer essa propaganda, né? Esse marketing aí não é permitido. Mas inclusive, tem até algumas páginas. Eu achei interessante porque muitas vezes o que o cliente reclama é que não consegue falar com o advogado dele. O advogado eu ligo e não me atende. O advogado não me responde. O advogado não me dá notícia. O advogado... Então, gente, isso aí vai prejudicando. 5 anos sem ver o doutor. Estou há 5 anos sem ver o advogado. Pessoal, vocês já pararam para pensar que se vocês fizerem um bom atendimento, esse seu cliente vai ser um cliente perpétuo? O Campelo Filho falou. Ele advoga para pessoas, que indica pessoas da mesma família, que indica amigos. A partir do momento que você está disponível e que você se mostra, você fala com o cliente antes dele lhe procurar, ele já vai lhe olhar de forma diferenciada. Poxa, essa pessoa é um advogado que merece minha atenção. E ele é tão prestativo que eu vou indicar para minha amiga. Ele é tão bom que eu vou indicar para meu parente. E outra coisa, não tenho medo de pedir, não. Pessoal, todo cliente chega no meu escritório, eu atendo, faço atendimento inicial, eu falo, se você conhecer alguém que também está passando por um problema semelhante, eu tenho um total interesse em resolver o problema dessa pessoa. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Você fazer com que a pessoa se sinta acolhida. Lembrando que a gente que é advogado, a gente é especialista em resolver problemas. Então, essa é a nossa função na sociedade. E a gente não pode ficar descolado da nossa realidade, do nosso campo de atuação. Eu até coloquei uma vez no Instagram, Campelo Filho, sobre o realismo, a necessidade da gente ser realista com os fatos. Tem aquele brocardo romano, que o direito surge dos fatos. E os problemas surgem dos fatos e o dinheiro, pessoal, está dentro dos problemas. Cabe ao advogado identificar as oportunidades e aí monetizar. Então, é interessante vocês observarem esse ponto. Não complicar demais a advocacia de vocês. Muito bom, Joff. Eu queria só fazer aqui, o Roberto colocou, o Roberto Nunes, né, que hoje tem a opção de alugar uma sala por hora também, em alguns lugares você pode alugar. Então, se você vai atender um cliente, você pode alugar uma sala por 1 hora, lá para um determinado horário, e você ir para aquela sala, né, e ir lá atender o seu cliente ou fazer uma reunião. Você pode alugar salas de reunião, então isso é possível. Tem a OAB Office, o Thiago Gonçalves lembrou aqui do OAB Office, né, isso que é o NAAD, então é importante também a gente se socorrer desses instrumentos que estão disponíveis para nós, né, então temos que ir atrás. E eu quero também fazer uma ressalva o seguinte, que por isso que eu pedi para vocês fazerem anotações. Não é que aqui já deu para perceber que nós não temos como trazer uma fórmula mágica para vocês, né? Isso aqui não é uma receita de bolo, mas aqui são experiências minhas, experiências do Dr. Geoffrey, e
a gente vai compartilhando com vocês para que vocês tenham os insights e para que vocês não necessitem, muitas vezes, passar por os problemas que nós tivemos que atravessar até descobrir essas realidades que o Joffre está falando aí. A realidade, muitas vezes, ela é outra, a realidade prática é outra. Então, é muito importante fazer essa ressalva. Eu estava dizendo assim, o advogado tem que estar disponível para o seu cliente, né, 24 horas disponível. Infelizmente, assim, mas não me dá paz. Você não precisa de paz agora, você precisa de cliente, né? Então, o cliente é que é importante nesse momento para você. Então, é isso que... porque é o seguinte, olha, eu já tive essas experiências também. O cliente me liga, se eu disser que eu estou de férias viajando, eu estou viajando a passeio. Aí o cliente ele já acha o quê? Ele já diz, não está cuidando do meu processo. Tinha que estar cuidando do meu processo e está viajando. Né? Então, tem esse pensamento. Então, às vezes, você não pode dizer que está de férias, você tem que dizer que está cuidando o tempo todo, 24 horas do processo, porque se ele achar que você está de férias, ele pode entender que você não está cuidando do processo dele. Isso é importante. Outro aspecto que eu anotei como relevante, só e aí já passando para um outro tópico aqui, é que a gente tem que zelar pela nossa imagem, né? Eu recordo de uma propaganda, acho que foi da Coca-Cola, não sei, que diz assim, imagem é tudo, né? Imagem é tudo. Então, a gente precisa zelar pela nossa imagem, zelar pela imagem profissional. E o advogado, ele é um profissional que tem uma determinada formalidade, exige a profissão uma determinada formalidade, né? Então, é preciso você também encarar aquilo ali, que você precisa ter a imagem do advogado, da advogada, né? De que as pessoas elas têm que compreender aquela sua imagem, e você precisa, seja lá na academia, seja no futebol, onde for que onde você estiver, seja numa festa, no aniversário, ou em qualquer lugar que seja, até mesmo no ambiente familiar, que você pode estar captando ou atrás de clientes, ou são possíveis clientes, você precisa manter aquela sua postura, a postura de advogado. É muito importante isso daí para que as pessoas acreditem também e confiem em você, porque as pessoas elas levam a sua imagem, elas não conseguem muitas vezes dissociar a sua imagem do advogado da sua imagem lá do futebol. Então você pode estar no futebol, né, mas mantém aquela sua postura, né? Não quer dizer que você não vá brincar, não quer dizer que você não vá compartilhar os momentos, né, de lazer com as pessoas, que você vai se descontrair. Não quer dizer isso, mas exige uma determinada postura que é importante em tudo. Postura ética tem que ter em todos os momentos, porque isso você vai levar para o seu cliente. Se o cliente seu, em potencial, lhe vê numa um determinado lugar, tendo uma postura inadequada, agindo sem ética, mesmo que não seja na advocacia, mas agindo de forma inadequada, aquele cliente ele não vai querer lhe contratar, aquele cliente em potencial, porque ele vai levar aquela sua imagem que ele viu em algum lugar para a realidade da contratação de um advogado, e ele vai dizer, para aquele advogado, o juiz não vai acreditar nele, não, no que ele está dizendo, porque ele vive dessa forma, porque ele não fala a verdade, ou porque ele só anda com enrolação, ou porque ele não tem um comportamento social adequado, porque ele realiza, enfim, age de uma forma que não traz uma respeitabilidade, a respeitabilidade que é necessária para o exercício da advocacia. Então, as pessoas precisam lhe respeitar como advogado, e isso tem que ser em todos os campos onde você estiver atuando, né, na sua vida social também. Então, gente, quando no trato, né, com as pessoas, a gente precisa ter essa postura ética, no trato com o seu cliente, principalmente, né? Você não pode querer enganar o seu cliente, que aí é terrível. Você não pode querer enrolar o seu cliente, porque aí a sua viagem vai ser curta na advocacia.
Porque as pessoas começam a falar, né? Ó, aquele advogado ali é enrolão, aquele advogado ninguém acredita nele, aquele advogado não diz, não fala a verdade, só anda com mentira, só anda com... Aí pronto, aí sua imagem, olha, lembrar disso aí, a imagem é tudo, a sua imagem começa aí a se perder, e aí? E isso, gente, vai chegar no ouvido do juiz, vai chegar no ouvido da justiça, dos servidores, eles vão saber de que você tem aquele comportamento e aquela sua imagem vai prejudicar você e, via de consequência, vai prejudicar o seu cliente e o seu cliente vai saber disso e o seu cliente vai atrás de outro advogado. Não tenha dúvida disso, tá certo? Então, a postura ela é muito importante, a postura ética, né? Ela é fundamental. Já vi vários clientes que me procuraram deixando outros advogados justamente por conta de comportamentos inadequados dos outros advogados. Da mesma forma, você não pode querer enganar a justiça, enganar o juiz, enganar o magistrado. Sua postura ética tem que ser em todos os campos da sua atuação, na sua vida, e dentro do processo. Então, você tem que chegar a adquirir uma confiabilidade, né? Você tem que chegar a adquirir a confiança das pessoas que atuam nos processos, como os magistrados e os serventuários da justiça, a ponto de você dizer o seguinte: Excelência, estou com essa petição, o documento está ali, mas eu não consegui juntar agora, mas existe, é assim, assim, assado, isso é um caso urgente, e o juiz saber assim, dizer, olha, se o doutor está aqui dizendo isso e que tem esse documento é porque tem. E se isso aqui é uma coisa que vai causar um dano irreparável, eu tenho que conceder essa liminar, mesmo sem ver o documento, porque eu confio nesse advogado que está aqui, eu sei que se ele está dizendo é porque é verdade. Então, olha aí o nível do juiz chegar a despachar, mesmo sem ter aquele documento na hora ali, mas ele sabe que você está dizendo a verdade, que você merece o respeito dele, você adquiriu esse respeito e a confiança dele, e ele sabe que daqui a pouco o documento vai realmente chegar e ele teve que dar uma decisão para evitar um mal que iria ocorrer. Se você não tem essa credibilidade, ou se você tem se as pessoas não confiam em você porque você não tem uma postura ética, quando você dá entrada no processo, às vezes, mesmo que você junte o documento, o juiz diz, esse documento aqui, eu não sei não, será que está errado? Será que esse documento, se eu olhar assim, não é falso? Será que não tem uma rasura? Porque vindo desse advogado aí, eu não tenho confiança nesse documento não. E às vezes o documento é legítimo, é verdadeiro, mas você já adquiriu uma imagem tão ruim, tão negativa, que ninguém confia no documento que você juntou, mesmo que o documento seja verdadeiro. Por quê? Porque você já adquiriu uma imagem, uma fama muito ruim, né? Você construiu isso ao longo da sua carreira. Então, você tem que ir adquirindo essa confiança das pessoas em você ao longo da sua trajetória. A advocacia ela não se constrói em um dia, ela não se constrói em uma semana e nem em um ano, gente, que é um outro aspecto importante. Vocês têm que entender. Quando eu comecei a advogar, eu fazia o seguinte, olha, eu vou começar a ganhar algum dinheiro na advocacia daqui a 7 anos. Até disse isso para o Joffre. Joffre, eu fiz um plano de 7 anos. Com 7 anos, porque eu achava que com 7 anos era quando os processos que eu dei entrada iam começar a ser julgados, né, iam começar a sair os resultados e eu começaria a receber os honorários naqueles processos. Né? Eu quero dizer para vocês que eu me enganei, porque são 12 anos, porque os processos demoravam mais do que eu pensava que demorava. É isso? Então, mas fui construindo. E você tem que ir construindo todos os dias, todos os dias. Os 7 anos, eles vão chegar rapidamente. E você se construiu e foi construindo uma carteira de clientes, foi construindo uma carteira de processos. Então, daqui a pouco, os seus processos começam a rodar. Não é isso? Precisa ter paciência, precisa trabalhar constantemente e que naturalmente as coisas vão fluir com paciência. Porque o que eu vejo muita ansiedade hoje dos advogados, em quererem da noite para o dia, né? Da noite para o dia eu quero já ganhar dinheiro, quero enricar. Não existe isso. Né? Olha, Eventualmente pode acontecer alguma sorte, sei lá o quê, de você ter um cliente aí que conseguiu e que lhe deu um bom dinheiro ali logo no começo,
mas isso é uma eventualidade, não é o normal de ocorrer. Então, tem que ter paciência, confie em você, também confie no seu trabalho, porque acho que é outra coisa importante, né? A gente tem que não adianta nada eu arrumar o cliente e eu não saber fazer o trabalho, eu não saber trabalhar, eu não realizar uma petição boa, né? Eu não estudar. Aí não adianta, porque você tem que também mostrar que você tem conhecimento. Então, quero já ouvir o Geoff sobre isso também, mas que é importante você se capacitar. Então, você tem que estar numa capacitação constante, né? O cliente precisa confiar que você é seguro naquilo que você está dizendo para ele, de que você realmente sabe o que você está falando. E isso acontece com estudo, com conhecimento. Então, você tem que estar estudando o tempo todo, tem que estar se atualizando, né, para poder fazer petições boas. Então, esse negócio do corta e cola, de copiar petições e etc., isso, sem você estudar, sem você se preparar, você também está construindo um castelo de cartas. Geoff. É por isso, doutor Campelo Filho, que eu sempre falo na minha rede social sobre a necessidade do advogado ler temas, não só temas jurídicos. Veja bem, pessoal, vocês já passam em 5 anos na faculdade, bombardeados de temas jurídicos, processo civil 1, 2, 3, penal, processo penal. Então, quando você sai da faculdade, você sai com um conhecimento relativamente virgem no que concerne a comunicação, a questão de vendas. Então, é muito complicado. Esse ponto que o Campelo Filho falou sobre a verdade, pessoal, ela vende. É muito melhor você ser certo do que você ser conveniente quando você não sabe falar não para o cliente. Tem um livro muito interessante, que é eu até indiquei para vocês, já li esse livro umas 2 vezes, do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, Antídoto para o Caos. Em uma das suas dicas para a vida, ele fala, compare a si mesmo com o que você foi ontem, não quem a outra pessoa é hoje. Então, você tem que comparar a sua situação hoje com o seu aspecto antes. Como é que eu era 1 ano atrás? Como é que você era 1 ano atrás? Está evoluindo ou você está involuindo? Outro ponto, deixar a sua casa em perfeita ordem de criticar o mundo. Eu vejo colegas criticando aí terceiros, trabalho de terceiros, quando na verdade o seu trabalho ainda está incipiente, está caminhando. Então, é importante a gente ter uma chamada cosmovisão, não só do aspecto da minha advocacia em si, o aspecto da religião é importante, o aspecto da família, o aspecto de como o seu público te observa, a questão da rede social, como você se porta. Porque, veja bem, o que é que o advogado faz, pessoal? O advogado resolve problemas. Os mais variados problemas, desde um divórcio litigioso até uma questão de espionagem industrial. Então, será que uma pessoa que está numa situação problemática, ela vai confiar numa pessoa que tem a vida desregrada? Uma pessoa que está sempre de férias, uma pessoa que está sempre bebendo, uma pessoa que não se comporta direito nos locais? Vocês sabem a resposta. Então, por isso que é necessário um certo formalismo na vida do advogado, para que ele possa atingir o público certo. E o doutor Campelo Filho falou sobre o aspecto da ansiedade. Eu sentia muita ansiedade no meu início. Toda vez que chegava um boleto para eu pagar, a ansiedade era tremenda. É complicado, pessoal. Esse início é difícil. Como ele falou, ele fez um cálculo de 7 anos, precisou de 12 para começar a colher os frutos efetivos da advocacia. A gente está em 2021, né? Tem processo meu de 2012 que eu não recebi R$1 ainda. Então, vocês observem como o negócio é uma jornada. Tá? Você protocola, você atende, você conversa. Cliente chato eu também tenho, o doutor Campelo Filho tem, eu acho que você tem. Parente chato, eu tenho poucos, não posso falar os montes, porque alguns estão me assistindo. Estou brincando. Mas, assim, todos temos esses perfis que estão imaginando. Mas meu parente é muito chato. A gente também tem. Eu tenho ansiedade de pagar um boleto. Eu também tive. Meu nome está no Serasa. O meu nome também já esteve lá. Infelizmente, pessoal, a nossa vida do início é difícil, entendeu? Então, é basicamente isso. Mas, assim, eu queria, dessa explanação rápida, eu queria deixar alguns pontos para vocês. Primeiro ponto, pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Você não precisa começar grande. Não precisa começar com uma sala suntuosa, um escritório suntuoso. Você precisa, pelo menos, começar. Computador, roupinha, token e cartão. Tanto cartão digital quanto cartão físico, de papel. Segundo ponto, a vida, pessoal, nunca é uma linha reta. Semana passada mesmo, profissionalmente falando, minha semana não foi nada boa. Eu tive algumas improcedências, eu tive cliente que
que não queria me pagar quando recebeu os créditos, mesmo com contrato. Não foi uma semana boa, foi uma semana ruim, eu diria. Eu estou vivo, estou com saúde, mas não foi uma semana boa. Semana retrasada foi ótimo. Então, tipo assim, a vida é esse carrossel. Nunca é uma linha reta. Uma hora tem uma curva, outra hora você derrapa, outra hora você volta para o trilho, outra hora você vai. Além disso, pessoal, não existe nenhum erro isolado que acabe com sua vida. Ah, você errou com o cliente, você fez um processo errado. Você errou. Esse erro não vai acabar com sua vida. É importante você entender isso. Que nenhum erro isolado tem essa capacidade. Nós somos seres humanos, nós temos a capacidade de aprender, de nos reinventar, de buscar um novo nicho. Ah, eu fiz uma pós em direito ambiental, gastei R$ 3.000, perdi 2 anos da minha vida, não tenho nenhum cliente. Eu errei. Assim, eu não sei qual é a sua realidade prática. Talvez você tenha errado na escolha do seu nicho de mercado, porque eu gosto mesmo de estudar naquilo que eu estou aprendendo para aplicar, ou então naquilo que eu sinto uma demanda de mercado. Se você estudou um nicho que não se aplica na sua região, talvez tenha sido um erro circunstancial, mas esse erro não vai paralisar a sua vida. Busque um curso prático que pode te ensinar alguma coisa efetiva na sua advocacia. Veja qual é a sua região, quais são as demandas mais frequentes. Então, sempre tem uma saída, pessoal. Nem tudo está perdido. Por isso que eu achei pertinente esse workshop, que é para dar uma luz para quem está começando mesmo a advocacia, para quem já tem mais algum tempo de advocacia, porque algumas situações ela não aflige só aquele jovem advogado. Tem gente que tem 10 anos de advocacia e está com problemas. Eu tenho amigos com problemas. E sempre conversam. Eu falo, eu ensino a atender, eu converso. Olha, tem uma rede social. Aí teve até um colega que foi recente no escritório, ele já tem, sei lá, uns 15 anos de advocacia, disse que estava começando a postar em rede social. Deixa eu ver teu Instagram. Na hora que ele trouxe, estava fechado. Cara, abre o teu Instagram. Ninguém vai conseguir acessar o que tu está postando, está fechado. Então, essas coisas que são tem um cara chamado Pablo Marçal, que é um cara que fala sobre questão da vida profissional, que ele fala que são os códigos ativacionais da vida. Por isso que eu bato na tecla da leitura, do estudo frequente, da constância. Pessoal, nada vence a constância. Você tem uma rotina determinada, você acorda cedo, você estuda, você mostra que está estudando para as pessoas, você faz um bom atendimento, você conversa, você se mostra a pessoa apta a resolver um problema daquela pessoa, uma hora o cliente vai aparecer. Não desista, tá bom? Eu sou prova viva disso. Então, é isso. Bem posto aí, Jorge. E esse é um aspecto que, vamos lá, se a gente for por partes e pensar, bom, eu já decidi que sou advogado, eu já convenci minha família, meus amigos já sabem, mesmo assim eu não tenho clientes ainda. Então, você tem que entender que é preciso ampliar, né? Ampliar a rede de contatos, de relacionamentos, para que mais pessoas possam ainda saber que você é advogado. E hoje, com o advento das redes sociais, então, nós temos que pensar. As pessoas hoje, elas nos veem nas redes sociais, nos procuram nas redes sociais. Então, como o Joffre deu o exemplo do colega para abrir o Instagram dele, né, porque estava fechado, enfim. Então, nós temos que também entender que postura temos que ter nas redes sociais. Hoje, nós vivemos um momento onde o país está polarizado e eu, advogado, preciso entender que se eu manifestar uma posição ideológica, seja para que lado for, eu vou estar agradando um e desagradando outros. Então, eu posso ali estar perdendo um cliente em potencial. Então, eu já tenho chance, se o nosso mundo está polarizado, 50% para um lado, 50% para o outro, você manifestando um pensamento ideológico para um lado ou para outro, você está perdendo 50% dos clientes. Então, você já reduziu muito o seu nicho. Então, é importante, assim, Campelo, e eu não vou ter opinião política. Ter opinião política é diferente de ter opinião partidária. Importante a gente fazer reflexões. Se você quiser emitir uma opinião, emita uma opinião não partidária, emita uma opinião mais política e não partidária. Existe uma diferença muito grande nisso daí, de você poder ter uma opinião e as pessoas começarem a respeitar a sua opinião, porque elas veem que aquela sua opinião ela não tem partido. A sua opinião é uma opinião
de um estudioso do direito, um estudioso da sociedade, um estudioso da política, e não de alguém que está tomando uma posição meramente, unicamente ideológica, porque as posições ideológicas sempre elas têm dois lados. Eu É costumo isso? chamar, Campelo Filho, essas pessoas de fiscal de treta. Eu tenho muitos colegas advogados que toda semana a gente tem algum tipo de treta a nível de política, né? Esses colegas estão lá sempre comentando, absurdo, é X, é Y, é Z. Eu falei, cara, você vai ser uma pessoa chata. Toda semana você vem com uma pauta diferente, comenta excesso de emoção. Primeiro, você está sendo fiscal de treta. Segundo, você tá começando a se mostrar como uma pessoa antipatizada, uma pessoa chata, uma pessoa que todo probleminha está criticando, todo com pauta política. A sua pauta política está evidenciada. Ah, mas eu gosto. Tudo bem, se você gosta, mas não reclame depois que sua advocacia não está legal. Por quê? Porque isso aí reflete na advocacia. Isso reflete. Pessoal, as pessoas compram de quem elas gostam. As pessoas contratam de quem elas gostam. Como você vai numa loja comprar um carro? Tem um vendedor chato, um vendedor legal. O vendedor legal sabe conversar com você, ele lhe aborda de forma educada, ele se mostra interessado, ele oferece um café, uma água. E o vendedor chato chega lá lhe empurrando um produto que você não quer, principalmente. Você não vai comprar desse cara. Então você tem que ser uma pessoa legal. Você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa empática, não aquela empatia que vem dos coaches famosos. Não. A empatia, pessoal, nada mais é do que você ser uma pessoa agradável. E eu entendo que a partir do momento quando você vira um fiscal de treta recorrente, um excesso de emoção nos comentários, você fica chato. Meus colegas mesmo, quando meus colegas ficam com esses comentários, eu falo, cara, tu tá chato pra caramba, para com isso. Volta pro norte, volta para a normalidade das coisas. E é isso. Ó, meu perfil mesmo. O que é que eu falo? Eu falo sobre julgados, falo sobre decisões judiciais que meu público possa se interessar e me contratar. Então, eu tenho que falar sobre. Eu não posto decisões negativas sobre o que sobre demanda. Vamos supor, vamos supor hipoteticamente, eu advogo com reclamação trabalhista. Eu vou ficar postando justiça não reconhece vínculo trabalhista. Não vou, pessoal. Eu tenho que postar notícias que justiça reconhece vínculo trabalhista, justiça indeniza o trabalhador em R$50 mil. Então, é o tipo de notícia que eu quero ver no meu perfil. E não quero ver se o presidente X se presta, se o Y não presta, não. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer saber a sua opinião política. As pessoas querem saber se você pode mudar a vida delas através da sua advocacia. Então, pense nisso. Bem colocado, Joffre. E aí, gente, esse aspecto das redes sociais, você pode escrever artigos. Às vezes você faz uma petição e aquela sua petição tem uma tese jurídica lá, você defende alguma coisa e você pode pegar aquilo ali e colocar como um artigo. Então, você simplesmente retira a formatação de uma petição judicial e transforma numa formatação de uma opinião jurídica sua que defende aquela tese. E você pode mandar hoje para os jornais, para portais, publicar nas suas redes sociais, e aquele seu artigo ele vai ser compartilhado, as pessoas vão começar a ver, e está lá seu nome, fulano de tal, fulana de tal, advogada, fulano de tal, advogado. Né? E ali você vai construindo o seu nome, as pessoas vão lembrar, olha, fulano de tal é advogada. Aqui a opinião, às vezes é um caso em que você defendeu, que você ganhou aquela causa, e você escreve um artigo, pegando já o que você escreveu na sua petição, não precisa você criar tudo de novo, não, você já escreveu na petição, transforma num artigo ali, e alguém que vai ter, e isso já aconteceu comigo, as pessoas veem algum artigo que eu escrevi, aí diz, não, eu vi um artigo seu, e eu estou interessado porque eu tenho um caso daquele ali, e eu queria que você me contratasse. Às vezes não era nem de... Eu queria lhe contratar. Às vezes não é nem de processo meu, mas eu peguei uma decisão aí do STJ, uma decisão do STF, uma decisão do TST sobre algum caso prático que houve uma decisão, né? E eu publico aquilo ali e a pessoa vai e diz, eu tenho um caso semelhante, quero lhe contratar. E vem atrás, justamente porque eu divulguei aquela causa, aquele caso. Então, gente, a gente pode utilizar as redes sociais em nosso benefício nesse sentido. Também eu acho que é importante você participar das questões que envolvem a classe. Se aproxime da OAB. Acho que a OAB é uma entidade muito importante, em que a gente precisa se aproximar dela, fazer parte
das discussões dos problemas da advocacia. Então, eu tenho 25 anos de advocacia, como eu disse, e eu sempre busquei participar com as minhas opiniões dos problemas dos advogados. Então, sempre busquei defender a advocacia, porque eu achava que isso, e acho ainda hoje, que isso é relevante para a nossa profissão, é relevante para a sociedade. Eu digo para os meus alunos, na graduação, eu digo o seguinte, que a advocacia é um curso fantástico, o direito é um curso fantástico, porque é o melhor curso, respeitando todos os demais, é claro, mas é o melhor curso, porque é o curso que abre a nossa cabeça para ter uma visão da realidade da sociedade e do mundo. Por que a sociedade e o mundo funcionam daquela forma? Por que está daquela forma? Por que o direito estabelece? Porque o direito regula a vida em sociedade. Então, via de consequência, o advogado, o bacharel em direito, ele tem essa visão da sociedade, ele sabe por que as coisas funcionam daquele jeito. Tenho certeza que você, advogado, já chegou ou em sua casa, na família, ou com os amigos, ou numa festa, em qualquer lugar. Se tem você de advogado, as pessoas dizem, fulano, tu que é advogado, diz aí o que está pensando, o que é. Né? Sempre pedem a opinião do advogado. Sempre pedem a opinião do advogado. Por quê? Porque sabe que a sociedade sabe que o advogado tem um conhecimento diferenciado, porque o curso de direito dá essa abertura para essa amplitude do saber do funcionamento da sociedade. Então, é fantástico isso. Então, nós, advogados, temos que defender muito a advocacia. E aí, uma forma de defender a advocacia é participando da OAB, buscando se aproximar da OAB, buscando compor comissões. Aí vocês, olha, na OAB tem 10 comissões, mas eu não gosto de nenhuma. Você tem alguma ideia de uma outra comissão? Sugira uma comissão. Eu fui membro do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da OAB, né, da OAB no Piauí, trabalhei 3 anos como membro do Tribunal de Ética, e eu via que chegava no tribunal muitos processos contra advogados, processos sem fundamento. Toda coisa era um processo que é aberto como advogado. O que eu pensei? Olha, tem que fazer uma triagem, não pode chegar aqui processo contra advogado, que vai o advogado ficar aqui respondendo não sei quantos anos um processo, que no final vai ser improcedente, porque aqui não tem sentido esse processo. Mas chegava lá. O que eu pensei? Sabe o que está faltando? Um órgão que possa fazer a triagem dos processos antes de mandar para o Tribunal de Ética. Isso aqui a gente resolvia numa conversa com o advogado, numa conversa com o cliente, a gente conseguia resolver isso aqui. E aí eu cheguei para a OAB e disse, olha, para o presidente da OAB, disse, olha, eu tenho uma sugestão, vamos criar a Ouvidoria Geral da OAB, que receba todo mundo que chegar reclamando de advogado, tem que passar pela Ouvidoria Geral, para a gente poder fazer uma triagem, para a gente tentar resolver os problemas ali, antes de encaminhar para o Tribunal de Ética. E assim foi criada a Ouvidoria Geral da OAB no Piauí. Então, foi um trabalho que nós desenvolvemos e que depois resultou tão importante que a Ouvidoria Geral hoje é um importante órgão dentro da nossa OAB Piauí. Então, foi uma ideia que a gente trouxe. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que vocês, seja onde você estiver, nas subseções, ou aqui mesmo diretamente na seccional, em Teresina, que vocês podem trazer sugestões para o presidente da ordem, para criar uma comissão, né, para criar uma atividade, ou você pode se oferecer para ocupar alguma atividade dentro da OAB. Eu já ocupei a Comissão de Direitos Humanos aqui da ordem, a ESAP eu já falei, Tribunal de Ética, Comissão de Educação Jurídica. Então, eu vou e ofereço meu trabalho, é uma forma de eu me aproximar da OAB e dos colegas advogados para defender a advocacia. Foi algo que eu sempre prezei, né? A defesa da advocacia e do advogado. Então, eu acho assim que vocês, quem está começando e quer também, precisa se aproximar da OAB, porque isso vai lhe dar também uma maior visibilidade de contato também com as outras pessoas, com a sociedade. A sociedade sabe que você está engajado numa causa. É uma comissão de defesa do consumidor, é uma comissão de direitos humanos, é uma comissão de relacionamento com o Poder Judiciário, é uma comissão de prerrogativas, de defesa das prerrogativas dos advogados. São várias as comissões.
que você pode se oferecer seu trabalho. Eu quero participar dessa comissão. E aquilo, a sociedade sabe que você está engajado numa causa. Se você está em alguma outra cidade, você pode se engajar dentro da sua subseção. Ah, mas não tem. Então se engaje numa causa social no município, se engaje numa causa social do Estado, defenda uma bandeira social importante, porque isso vai lhe dar também uma visibilidade e as pessoas vão entender que você é engajado socialmente. E isso faz diferença, porque as pessoas dão preferência para aquelas que estão engajadas com alguma causa, né? Causas sociais pertinentes e importantes para a sociedade. Fala, Geoffrey. Verdade. Então, esse aspecto, pessoal, desse início, da indecisão, eu gosto muito de pontuar sobre a questão do distanciamento do realismo. O realismo eu nomino de vida prática. O que é realismo, pessoal? É você pegar a cosmovisão da sua figura como pessoa e ver o que você pode fazer e o que não pode, o que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance. Por exemplo, eu vejo colegas perguntando, teve uma lei, determinada coisa, o que é que tu acha? Aí eu falo assim, eu não acho muita coisa. Por quê? Para eu fazer uma análise de uma demanda dessa, que não repercute na minha vida prática, eu vou perder tempo, eu vou te passar um parecer. Então, e para ti também, será se compensa você focar 2, 3 horas do seu dia, ou 5 horas da sua semana, analisando uma pauta que não vai refletir na sua vida prática? Então, é isso que acontece, pessoal. Eu vejo muitos colegas perdendo tempo com coisas inúteis, coisas que não vão efetivamente serem úteis mesmo para eles. Então, eu puxo a orelha, eu falo, volta aqui para o foco da vida prática. Vida prática é ver o que você pode fazer e o que não pode fazer. Toda a história dos clientes, eles se enquadram numa coisa chamada régua de relacionamento. Quando você atende bem o cliente, esse cliente obviamente vai lhe indicar. E se ele não lhe indicar, você pede para ele indicar, porque as pessoas elas atendem a comandos. Se vocês prestarem atenção, quando você dá um comando imperativo, elas costumam atender a isso. Então, é um ponto interessante. E trazendo aqui o aspecto da vida prática para o campo do estágio, que até passou despercebido no começo, que o doutor Campelo Filho falou, muitas pessoas perguntam, e quando estagiar? Eu devo estagiar? Onde é que eu arrumo estágio? Então, é um ponto interessante. Se você quer conhecer o serviço público, óbvio que você vai ter que estagiar no órgão público da vida. Tem teste seletivo, tem bolsa remunerada, alguns não têm. Eu estagiei em defensoria. Eu aprendi a atender. Quando eu estagiei, briga de casal, fazer aquele primeiro atendimento, né? As petições, eu salvo engano, eu fiz algumas poucas, mas bem simples, porque as pessoas não tinham tantos pontos divergentes assim. E é isso. Eu estagiei no escritório de advocacia no início, pessoal, no segundo período, eu passei pouco tempo lá porque era um escritório complicado. Eu já não me achava muito assim prático. E esse advogado, ele não era nada prático, era complexo, para montar uma tese demorava um tempo. Eu sempre fui acelerado. Então, é isso. Se você quer conhecer a advocacia de fato, você precisa ir para o escritório de advocacia. Mas como é que faz para conseguir um estágio? É ligando para o escritório, é mandando e-mail? Pode ser. Eu recebo lá no meu escritório muitas ligações, todo dia. Eu penso que é um cliente. Doutor, é para o senhor. Na hora que passa, oi, tem estágio? Eita. Aí eu respiro. Porque eu esperava que fosse o cliente, né? Eu respiro, rapaz, infelizmente não tem, mande e-mail, que eu tenho um banco lá de talentos no escritório, e aí, de acordo com a demanda, eu vou contratando ou não. Eu contrato por demanda. Mas, pessoal, já pensou se você faz abordagem diferente, não só para estagiário, mas para ser advogado de outro escritório contratado? Você tem que ir para um campo de ação para fazer a diferença. Você vai para o escritório, você vê que o escritório X não tem rede social. Tudo bem, eu sou advogado, eu sei mexer em rede social, eu queria posicionar o escritório de você na rede social e com isso conseguir clientes. Você já abre o olho de uma contratação. Eu vi que vocês não atuam em determinado nicho. Eu gosto muito desse nicho, estudo e se eu encontrar o cliente. Vocês conseguem me dar uma chance? Então, é assim que você aborda. Você aborda os seus possíveis contratantes mostrando em que você pode ser diferente. Assim como um cliente, pessoal. Quando um cliente lhe procura, ele quer saber duas coisas. Primeiro, se você sabe resolver... Três coisas, perdão. Se você sabe resolver o problema dele. Segunda coisa, se você é fiel a ele, a ponto de não trair, de receber um dinheiro de outra parte. Terceiro ponto, se você é acessível. E nisso você já mostra no seu primeiro contato. Você mostra sendo honesto como? Uma boa conversa, fundamentada.
utilizando boas palavras. Segundo ponto, como é que você é acessível? Depois de reunião, mesmo que o cliente não fechou, você manda uma mensagem. Oi, seu Raimundo, tudo bem? Obrigado pela reunião. Não conseguimos nos entender agora, mas fica à disposição para lhe atender em eventual um momento posterior. Pessoal, e acredite, isso faz a diferença. A partir do momento que eu comecei a fazer essas coisas no meu escritório, as minhas taxas de fechamento de contrato aumentaram muito. E lá no escritório, como vocês sabem, eu falo isso aí todo dia, eu não tenho um contrato público, né? Eu vivo da minha advocacia diária, assim como o Campelo Filho. Ele conquistou um espaço dele graças às táticas de negociação, de comunicação. Inclusive, os advogados do posto do Campelo Filho, que já tem mais de 20 anos de casa, de advocacia, é um dos poucos, quiçá o único, que é ativo nas redes sociais. Então, já vê que ele tem todo esse aspecto da inovação, ele é vanguardista nisso. Então, isso já é um ponto elogiável. Porque, vejamos, a pessoa que já tem mais de 20 anos de advocacia, já está recebendo seus honorários no início, ele quer mais calma, né, tranquilidade, mas ele não, ele continua criando conteúdo, continua trazendo links importantes, continua escrevendo, continua com uma produção cultural bem interessante. E com isso, certamente, ele consegue clientes, bons clientes. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que a partir do momento que você se aparenta como uma boa pessoa, você produz um bom conteúdo, não só um conteúdo jurídico em si, mas com textos legais, você não é fiscal de treta, você não se mete em discussões desnecessárias, você não perde tempo com bobagem, você vai cada vez mais se posicionando na cabeça das pessoas como uma pessoa pronta para resolver o problema delas. E pode ter certeza que essa pessoa, quando precisar, vai te procurar, porque, né, pensou em advogado, ela vai pensar no seu nome, porque você está lá, você está pronto. É isso aí, Joffre. Eu queria comentar aqui algumas manifestações nas redes sociais, né? A doutora Larissa Barros disse assim, é plantar para colher mais na frente. Acho que por isso que muita gente desiste. A gente tem que plantar mesmo para colher mais na frente e aguardar para que as colheitas sejam constantes. E vai chegar uma época em que as colheitas elas são mais continuadas, e isso mostrando que você está atingindo a maturidade na advocacia e, via de consequência, adquirindo também uma maior estabilidade dentro da advocacia. O Dr. Macau também botou assim, veja uma forma direta, simples e substancial de expor um tema de uma realidade tão presente na vida do advogado, mas marcada pela indiferença. Parabéns pela escolha do tema e pelo norteamento. Obrigado aí, Dr. Macau, também um grande advogado. Não levem sua paixão militante para a vida profissional. É aquilo que a gente também já abordou, não é? Que a paixão militante ela é incompatível com as manifestações, com o exercício direto da advocacia. Então, acho que também é outro ponto. Também a Ravena podem falar sobre a utilização das oportunidades da imprensa, né? Porque hoje em dia a imprensa elas precisam de matérias. A imprensa ela está carente de notícias positivas, propositivas, então vocês podem fazer artigos jurídicos e começar a mandar os artigos para os jornais, né, que eles publicam para hoje as redes sociais, os jornais eles têm nos seus sites, eles já publicam os jornais, né, e diversos artigos. Você pode também buscar artigos, sites nacionais, Conjur, Jus Navigante, tantos outros sites aí, que se você fizer um artigo mais adequado, mais científico, eles terminam publicando os seus artigos. O importante é você estar movimentando, escrevendo, né? É importante demais isso daí. Alguém também colocou, tem uma pergunta. A escolha por uma área é bom para quem está iniciando na carreira ou seria bom a experiência genérica? Tem gente que já entra na faculdade sabendo que área quer seguir. Isso é bom? Bom, muito interessante, né, essa pergunta, muito importante. Eu acho assim que quem está começando, deve começar em várias áreas, vai começando porque ele não tem noção ainda exatamente do que quer e não pode começar a ser seletivo demais. Se está começando e tem necessidade, né, a não ser que você não necessite, não tenha necessidade, né, financeira, não precise se manter, você tem uma estrutura econômica já favorável, você pode até se dar o luxo de fazer essa seleção, de iniciar única e exclusivamente numa determinada área, né? Isso
Mas se não, se você tem necessidade financeira, eu acho que não pode se dar o luxo de logo fazer essas escolhas, tá certo? De fazer essas escolhas. Então, vai depender muito nesse sentido. Mas eu acho que é muito bom se você já tem aquela ideia da área que você gosta, do que você quer seguir, você ir se especializando naquela área é importante. Então, uma coisa é você ir se especializando naquela área, não é isso? Se identificando naquela área, mas não precisa fechar as outras portas, tá certo? Porque senão você coloca todas as suas fichas numa área única, uma área específica, e se aquela área específica falhar, você falhou totalmente, porque você se fechou única e exclusivamente para uma área. Então, se essa área ela for muito limitada, então isso mais complicado ainda. Então, por isso que é importante ter essa ideia, né? Eu posso especializar numa área, mas sem fechar as outras portas. Depois, no futuro, eu posso até me dar o luxo de fechar as outras portas e ficar só naquela área que eu já havia escolhido. Eu queria até Campelo Filho, Diga. nessa temática, indicar um livro, que inclusive, estou lendo esse livro agora, pessoal, que é esse aqui, ó. A Estratégia do Oceano Azul. É um livro muito bom, do Chan Kim e do René. Eu não vou falar o nome, não, o segundo nome, porque é um nome muito complicado. E certamente eu vou errar a dicção desse nome e vai ficar registrado aqui que minha dicção ficou horrível. Mas é desse cara aqui, do René. Pessoal, um livro excelente, comprei na Amazon. Ele fala sobre como criar novos mercados e tornar a concorrência relevante. Eu acho interessante a advocacia você ter uma visão prática. Você gosta de um nicho específico? Analise o seu mercado sobre o nicho. Você consegue sobreviver atuando nesse nicho? Então, vá em frente. Você não consegue? Então, veja temas colaterais do seu nicho, perdão, temas colaterais da sua região e vá afunilando o seu funil de vendas na prestação do seu serviço. E esse livro fala muito bem sobre isso. Vou fazer um juízo de reflexão rápido aqui. Quantos advogados vocês sabem que atuam com previdenciário? São vários, né? Com consumidor? Vários. Penal? Vários. Agora, quantos atuam com trabalhador urbano vinculado ao INSS? Você vai reduzindo o funil. Quantos advogados trabalham 100% com atraso de consumidor? Vai reduzindo. Quantos advogados trabalham só com lei de drogas, aqueles que atuam no penal? Então, você percebe que conforme você vai nichando a sua atuação, você vai entrando no Oceano Azul. O Oceano Azul é aquele lugar que a concorrência ela vai ficando cada vez mais escassa. O Oceano Vermelho não. O Oceano Vermelho é onde tem uma concorrência enorme, são vários advogados, as demandas se repetem, são poucas demandas, e você fica brigando ali para o seu pedaço. Já o Oceano Azul, não. Então, lá no meu escritório mesmo, eu tenho 9 anos de advocacia, caminhando para vou até verificar na minha carteira, pelo filho, o dia que eu faço 10 anos de advocacia. Vou fazer até vou levar minha esposa para jantar, para comemorar. Mas eu estou começando a nichar meu escritório agora, depois de vários anos. Eu pegava tudo menos penal. E eleitoral não pego. Eu pego civil, contratos, consumidor, um pouco de família. E eu estou nichando agora para ações contra a fazenda pública. Então, depois de tanto tempo aqui, então já tenho muito processo tramitando. Espero receber esses processos no futuro próximo, mas agora eu comecei a afunilar o meu perfil, né? O Marcelo Eulalo, inclusive, nosso secretário, ele falou uma coisa interessante. A generalização no início contribui para a aquisição de maturidade profissional jurídica, exatamente. Porque você aprende, pessoal, a atender pessoas, você aprende a se comunicar, você aprende a ser presente na vida das pessoas. Veja que, no meu caso mesmo, eu vim de uma adolescência tímida, eu era um rapaz tímido na adolescência, e aí fiz o meu curso de Direito durante 5 anos e saí de lá ainda tímido, não sabia nem conversar direito. Eu usava aparelho nos dentes, aparelho ortodôntico, e minha voz era completamente embargada. Eu engolia palavras, engolia letras, eu falava muito rápido. E eu tive que aprender a me comunicar. Por quê? Porque o nosso balcão de venda do nosso serviço é a nossa comunicação, o cliente tem que entender. Antes, pessoal, eu falava termos jurídicos para cliente. O cliente não quer saber se eu vou pedir uma tutela de urgência para conseguir o deferimento. O cliente quer saber se você vai pedir
antecipação do processo dele antes. Então, o que é uma tutela de urgência no mandado de segurança? O que é isso? Fala, não, eu vou pedir para que o juiz lhe nomeie logo. Isso é uma tutela de urgência. Eu vou pedir que o seu principal problema seja resolvido no início e quando se discute os outros problemas. Então, você tem que trazer o seu patamar de linguagem para o cliente, para ele entender. Eu tinha essa dificuldade. E, como bem falou o Marcelo Eulália, só essa minha generalização me proporcionou isso, uma maturidade para eu entender como falar com as pessoas, para eu entender como me comunicar. Eu tenho até um canal no YouTube, pessoal, vocês podem procurar depois de Off Saraiva. Meu primeiro vídeo está horrível. Eu falava, oi, pessoal, bom dia. Eu falava todo tímido para dentro. Aí eu fui falando, e aí aprendi, como diz o bom nordestino, na marra, né? Mas foi isso aí. Continuei fazendo. É isso aí, Joffre. Você tem que tentar, não é? Você tem que encarar mesmo, enfrentar sem medo. Outro dia eu vi uma advogada, jovem advogada também, ela começou a postar vídeos no Instagram defendendo uma determinada posição jurídica sobre temas. Ela colocava uma música e fazia observações jurídicas em relação àquilo ali. Achei bem interessante, até elogiei, dei os parabéns para ela, porque era uma forma que ela estava buscando de apresentar uma opinião jurídica sobre determinados temas e de atrair mais a atenção das pessoas para aquilo ali, sem fazer propaganda nenhuma. Era uma opinião jurídica apenas que ela estava emitindo, mas de uma forma diferente, utilizando um canal social. Então, as pessoas precisam querer também enfrentar isso daí sem ter medo. Como o doutor Antônio Carlos da Costa e Silva, ele colocou assim, a advocacia requer capacidade de liderança. É interessante isso aí, a capacidade de liderança. Então, e como se adquire isso? Acho que isso vai muito com o que o doutor Marcelo também colocou e que o Joffre já comentou, não é? Da generalização que contribui para a aquisição de maturidade profissional e jurídica. Então, essa capacidade de liderança, você vai adquirindo com essa maturidade profissional e jurídica. Então, isso é muito importante. Também a maturidade do tempo de exercício da advocacia vai lhe ensinando muitas coisas, né? Vai lhe ensinando muitas coisas. E aquilo você vai aprendendo. Uma outra observação aqui, o doutor Antônio Carlos, ele bota assim, não advogue em causa própria, né? Que é algo também que é muito complicado, você querer advogar em causa própria. Então, isso aí é um conselho que a gente sempre dá, né? Advogar em causa própria sempre dá erro, sempre dá problema. Por quê? Porque envolve, você deixa de ser o advogado para aquele advogado que tem que ter aquela frieza do exercício da advocacia e passa a deixar que, muitas vezes, as emoções atuem na sua advocacia e isso vai lhe prejudicar. E aí eu lembrei de um outro aspecto importante, é que nós temos que entender que nós não somos inimigos dos outros advogados. Então, o fato do advogado estar lá do outro lado, advogando para outra parte, nós temos que entender que ele está defendendo o direito da outra parte lá também. Que a outra parte tem o direito de ter uma defesa, assim como você tem o direito de defender a sua. Então, os advogados, eles não podem, né? Eu tenho visto muitas vezes advogados mais jovens, né, começando a fazer até xingamentos nas petições contra os colegas. Você tem que entender que ali é um colega de profissão, que você precisa respeitar todo mundo, claro, mas o colega que está ali, você não pode ver ele como inimigo, porque ele não é seu inimigo. Sim, Jovem? Eu queria confidenciar que na minha primeira audiência de divórcio, eu fiquei no vácuo. Bom dia, doutor, tudo bem? Minha mão ficou, ó. Nossa, ali para mim foi... Pessoal, minha primeira audiência de divórcio, isso deve ter sido em 2013. Já pensou, você coloca a sua mão falar com um colega lá e você leva logo um vácuo conhecido? Então, é interessante, pessoal, esses causos que acontecem no nosso labor diário. Então, o que é que eu tenho repetido muito? Que as virtudes, elas são adquiridas pelo esforço da prática. Você tem que praticar, você tem que postar em rede social, você tem que estudar temas práticos e úteis, você tem que lutar contra seus vícios. Eu gosto muito de falar que, de acordo com a sua idade, às vezes a idade biológica não acompanha a sua idade
a sua idade psicológica, né? A idade das suas ações. Então, por exemplo, os vícios da fraqueza, da preguiça, da cobiça, dos prazeres fúteis e da temeridade, eles devem ser diariamente combatidos, pessoal. Eu tenho 9 anos de advocacia. Até hoje eu sou um pouco ansioso com alguns temas, então, mas eu sigo lutando, eu sigo mantendo. Como é que eu faço para vencer isso? Eu tenho uma agenda de papel que eu anoto minha rotina, desde as funções mais bobas até os compromissos mais importantes. Essa é a minha forma de lutar contra isso. Então é importante que você descubra o que é que lhe trava na sua advocacia, o que é que tem muito colega, Camper Filho, que fala sobre que, mas eu sou perfeccionista. O perfeccionismo é um argumento, eu acho, muito covarde para quem não quer fazer nada. Porque você simplesmente fala que é perfeccionista e não faz. Eu sou perfeccionista, por isso eu não vou fazer, por isso eu não vou começar, por isso eu não vou atrás de cliente. Então, não é assim que acontece, pessoal. Todo mundo erra, todo mundo tem seu momento de fraqueza, todo mundo tem seus erros. Eu já errei petição no começo, eu assumo. O que eu posso fazer? Eu tenho que consertar, recorrer, embargar, apelar. Tenho que fazer o certo. Já protocolei petição faltando documento, coisas que acontecem no início. Já protocolei processo sem o contrato de honorários, que eu não fiz contrato, a pessoa morreu, eu perdi o dinheiro dos meus honorários. Então, pessoal, isso acontece. Todo mundo erra. E agora, se você quer tentar ser perfeccionista, você quer tentar fazer uma petição perfeita, você simplesmente, sabe o que vai acontecer? Você não vai protocolar sua petição, porque você quer uma petição perfeita. Inclusive, lá no escritório, eu estou com uma pessoa me ajudando lá ultimamente, e eu falo para ela, ele demora muito fazer uma petição. Aí eu falo, você não pode ser perfeccionista, você tem que tentar ser compreensível e fazer o protocolo. Se errar, a gente faz o aditamento inicial, emenda, apela, embarga, a gente trabalha. Então, você não pode tentar buscar o perfeccionismo. O Anderson colocou aqui algo que é nesse sentido. Aí, quando ele diz assim, a verdade é que na faculdade nós não aprendemos a advogar. A dinâmica da advocacia é muito específica e há coisas que só compreenderemos na prática. Doutor Anderson Ferreira, é isso mesmo, a faculdade não ensina. Eu até tenho defendido que deveria ter na faculdade, nas universidades, parece que já tem algumas que estão inserindo a disciplina de curso de iniciação à advocacia, né? Eu acho que deveria ter uma disciplina de empreendedorismo na advocacia, uma disciplina, mesmo que fosse opcional, mas deveria ter nas faculdades essa disciplina para justamente ensinar o advogado, na prática, a atuar. É isso? O Lucas também colocou importante sempre se relacionar com os bons profissionais, pois com eles sempre iremos absorver boas ações e práticas. Sem dúvida, Lucas, é importante a gente estar buscando sempre estar ao lado de bons profissionais para aprendermos com eles. Eu tenho aprendido com muitos colegas advogados ao longo de toda a minha trajetória. Busquei estar próximo desses grandes profissionais, de professores, enfim, de compreender mesmo, né, a advocacia, para ir exercendo essa profissão que a gente abraçou assim até hoje, né, com muito zelo e muita vontade de trabalhar. E a gente está quase chegando no nosso final aí, né? São 9h25, a gente ficou de estar aqui com vocês até 9h30. Quero dizer assim, para ir partindo para essa parte de encerramento, dizer que é muito importante. Eu estava falando do contato com o colega, né? Isso, de que nós não somos inimigos do outro advogado, a gente tem que aprender a respeitar o outro colega advogado. E eu queria dizer assim que também nós precisamos aprender a nos impormos como advogado, sem ser arrogante. Então, impor-se como advogado não significa ser arrogante. Nós temos que saber ser educados. Eu digo assim, a advocacia é uma profissão muito difícil, que a gente depende de todo mundo. A gente depende do escrivão, a gente depende do escrevente, depende do oficial de justiça, depende do juiz, depende da secretaria, depende de todo mundo, de quem está tirando xerox. A gente depende de várias pessoas dentro da nossa do exercício da nossa profissão. Então, é importante que a gente atue não com arrogância, que atue com humildade, né?
atue com educação, com empatia, como o Joffre bem colocou, mas que a gente atue também com altivez e com a necessária compreensão da importância do exercício da advocacia. Então, não é porque também dependemos das pessoas que a gente pode deixar que as pessoas elas passem por cima do advogado, que elas queiram humilhar o advogado, que elas queiram maltratar o advogado, como a gente tem visto muitas vezes. Para isso existe a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado, para proteger. A OAB também existe para isso, né? Uma das funções da OAB é proteger o advogado. Então, a gente precisa compreender que o nosso mistério, que a nossa profissão, ela é essencial para a administração da justiça. Está lá na Constituição Federal. Então, é a única profissão que está lá na Constituição como sendo necessária para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito, como eu digo. Então, nós temos uma profissão pública, o advogado exerce uma atividade pública essencial para a sociedade, para o Estado. Então, no exercício da nossa profissão, muitas vezes eu já fui, assim, já tentaram, né? Às vezes juízes mesmo, alguns juízes já tentaram me rebaixar, principalmente no início de carreira, e eu sempre me impus nesse aspecto, com a educação, mas sempre me impus, dizendo, olha, excelência, eu estou aqui exercendo a minha profissão, estou aqui como advogado, estou aqui atuando em defesa do meu cliente. Então, o senhor pode até julgar contra, o senhor decida, mas eu exijo respeito à minha pessoa enquanto profissional que estou aqui atuando. Então, nós, advogados, temos que aprender a ser enérgicos sempre que alguém quiser atentar contra os nossos direitos do exercício da nossa profissão. E eu quero dizer para vocês o seguinte, sempre que eu agir assim, com energia, nesses momentos, aquele juiz que tentou me distratar, ou aquele servidor que tentou me distratar, eles passaram a me respeitar. Muito mais, porque eles viram que eu agi com energia, mas sem ser arrogante, sem distratar, com educação, com equilíbrio. Eu acho que isso é essencial para que a gente possa exercer essa nossa profissão. Qualquer ela, né? O equilíbrio é fundamental. Então, gente, para ir finalizando, eu acho que era esse último aspecto que eu queria tratar, né? Que você tem que saber se respeitar, né? Fazer com que as pessoas respeitem essa sua condição de advogado. E se houver o distrato, tem que comunicar a ordem, tem que comunicar porque a ordem faz desagravos. Recentemente houve um desagravo numa comarca do interior aqui do estado, eu não recordo qual foi a cidade agora nesse momento, não sei se foi Piracuruca, né? Houve um advogado foi distratado, mas a OAB energicamente agiu, foi lá e não aceitou aquilo ali, notas de repúdio. Então, a gente teve um caso recentemente com uma advogada na Câmara Municipal aqui, né, que a advogada não foi chamada para sentar à mesa na defesa do seu cliente. Lá, ela, com muita altivez, ela chegou e rebateu e disse, não, eu tenho direito, eu sou advogada, eu tenho que ficar aqui. E se impôs. Então, é muito importante a gente agir dessa forma enérgica, não é, para não permitir que a nossa advocacia seja desmerecida, seja desprestigiada, né? Que não seja desprestigiada. Isso é muito importante. Então, meus amigos, Joffre, você quer fazer uma finalização aí, o seu comentário final para a gente partir para encerrar? Agradecer à OAB Piauí, à ESA, ao Campelo Filho pela disponibilidade. Tivemos um pico de 80 pessoas simultâneas aqui no YouTube e tem 64 aqui agora. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Sem vocês esse evento não seria possível, porque é muito gratificante para quem fala do lado de cá, tem uma plateia para ser ouvido, né? Se a gente fosse colocar vocês numa sala aqui, já pensou um auditório com 80 pessoas, olha, seria legal, hein? Então, é muito bacana isso. Eu convido vocês a conhecer o Instagram do Dr. Campelo Filho, que é @CampeloFilhoADV, e o meu é Geoffrey Saraiva,
tudo junto. Eu não coloquei só Geoffrey, porque o meu antigo Instagram era Geoffrey, eu não sei a senha. Porque meu nome é muito estranho, né? Inclusive, quase todo mundo erra meu nome. Então, é uma curiosidade sobre mim. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a Beleza, todos. Geoffrey. Eu E vamos lá. só pedir para vocês Dia 9, assistirem, né, darem dia 9. continuidade no dia 9. Não esqueçam, dia 9 nós vamos estar quarta-feira, né, dar continuidade, nós vamos falar de outros temas, inclusive da questão dos honorários advocatícios, né, e do marketing jurídico. Então, se vocês tiverem perguntas, outras que nós não debatemos aqui, mandem suas perguntas em nossas redes sociais aí, que a gente vai trazer já na quarta-feira para tratar sobre essas perguntas. Se vocês tiverem dicas sobre o que gostariam de ouvir, a gente pode tratar sobre isso também. Lembrando que as inscrições ainda podem ser feitas, lembrando que o curso dá direito ao certificado da ESAP, é importante, também a certificação, para que vocês cumpram aí, para quem ainda precisar de carga horária, né? E também para os colegas, é importante mostrar que você está buscando atualização. Então, para o seu currículo é importante você mostrar que está se atualizando na área jurídica, buscando empreender na área jurídica. E na próxima quarta-feira a gente trata de outros assuntos. Eu agradeço muito a participação, além do YouTube, muitos estavam assistindo no Instagram do Geoffrey, no meu Instagram também. Então, é muito gratificante a gente poder estar aqui passado essa 1h30 com vocês. Vamos fazer a foto aí. Pessoal, hora de tirar a foto da tela. Aí vocês marcam a OAB, a ESA, Campelo Filho e Geoffrey Saraiva. Faz aí legal, Campelo Filho. Vamos lá. Pessoal, hora da foto, 5 segundos. 1, 2, 3. Obrigado, pessoal. E até dia 9. Até mais. Quarta-feira tem. Geoffrey, valeu, Tá bom? foi excelente. Um abraço.